Bom dia, alunos do 9º ano. Vamos a mais uma aula. Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos estudar reações químicas. Então, como podemos definir uma reação química? Toda vez em que duas ou mais substâncias se transformarem em outras substâncias ou em novas substâncias, podemos dizer que ocorreu uma reação química, certo? Vai ser formado uma substância diferente daquelas iniciais. Alguns fatores podem ser identificados quando há uma reação química, como por exemplo, mudança de cor, de odor, cheiro, mudança de consistência, aumento da temperatura, liberação de gases, liberação de energia. Então, esses fatores são indícios de que pode estar ocorrendo uma reação química, certo? Vou falar alguns exemplos de reações químicas do nosso cotidiano, tá? Que a gente vê em casa, por exemplo. Uma fruta apodrecendo, gente. Se nós deixarmos fora da geladeira por algumas horas, a fruta começa a escurecer, não começa? Então, o fato dela escurecer é um indício que ocorreu uma reação química. Então, o escurecimento, dizemos em química que é uma oxidação da fruta. Por quê? Porque a fruta ficou exposta ao ar do ambiente, ao oxigênio do ar. Então, ela começa a ter uma reação química, certo? Outro exemplo é um comprimido efervescente na água. Nós podemos observar que há liberação de gases, de bolhas. Então, é uma reação química que está acontecendo ali. Um ferro enferrujado. O ferro, ele mudou a cor, mudou a consistência, Então, formou uma nova substância ali. A ferrugem é uma nova substância. A queima de um papel. Então, não vai ser mais papel, vai ser outra substância formada, a partir do momento que tem uma queima, uma combustão, A digestão no nosso corpo dos alimentos também é uma reação química que está acontecendo no nosso corpo. Então, alguns exemplos bem comuns, do cotidiano, que eu posso estar falando, Claro que existem inúmeras reações químicas que podem ser desenvolvidas em laboratório, com materiais específicos de laboratório, A reação química, gente, é representada por uma equação química. Então, olha o exemplo aí, ó. O S, que significa enxofre, mais o oxigênio, o gás oxigênio. Então, duas substâncias vão formar uma nova substância, que é o SO2, é o dióxido de enxofre. É um gás. Então, em uma reação química, nós vamos ter dois membros, o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro, nesse exemplo aí, o S mais O2, chamamos de reagentes, é o primeiro membro. E o SO2 é o segundo membro, chamado de produto. Reagentes, substâncias que estão reagindo para produzir um produto. Certo? Uma reação química ocorre quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos, ou seja, substâncias diferentes das iniciais. Só para completar, gente, quando eu tenho a transformação de duas substâncias para outra, tem uma seta ali no meio. Então, essa seta está indicando que está formando uma nova substância, certo? Então, toda reação química, ela é formada pelos reagentes, tem a seta ali no meio, formando os produtos. Em todas as reações químicas, ocorre rearranjo de átomos, certo? Porém, os átomos envolvidos, pode reparar ali no exemplo de cima, são os mesmos. Então, continua sendo enxofre, continua o oxigênio. Só que os dois reagentes juntos formou uma nova substância, diferente das primeiras,
só que os átomos envolvidos são os mesmos e nas mesmas quantidades. Tem um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Outra equação química é o ferro mais o enxofre vai formar o sulfeto de ferro. Então, como eu já disse, há 2 membros numa equação química separados por uma seta. No primeiro membro, então, o ferro e o enxofre, que são os reagentes, as substâncias que estão reagindo. E no segundo membro ficam os produtos, as substâncias resultantes dos reagentes, no caso, né? Então, se nós aquecermos essa mistura em laboratório, o ferro mais o enxofre, vamos obter uma nova substância que é o sulfeto de ferro. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de reações químicas que existem. Reação de síntese ou adição. Essa reação ocorre quando 2 ou mais substâncias formam uma outra única substância como produto. Então, eu vou ter 2 substâncias no membro dos reagentes, formando uma única substância na parte dos produtos, no membro dos produtos, certo? Então, 2 substâncias no reagente, formando somente uma nos produtos. Essa é a reação de síntese ou adição. Como o nome mesmo diz, está somando 2 substâncias para formar uma outra. Essa outra reação é chamada reação de análise ou decomposição. O nome já está falando, gente. Uma substância vai se decompor em 2 ou mais. Então, decomposição, as substâncias vão se decompor. Essa reação ocorre quando uma substância, no caso o reagente, se decompõe em 2 ou mais substâncias que são os produtos. Então, o carbonato de cálcio, a primeira substância aí, o CaCO3, ele se decompõe em outras 2. Então, é o contrário da de adição. A adição era 2 formando uma. Essa é o contrário, é uma formando 2, certo? Fica mais fácil para vocês entenderem. Então, a primeira substância, o carbonato de cálcio, formou o óxido de cálcio e formou também gás carbônico, o CO2. Reação de simples troca. Essa reação ocorre quando uma substância simples substitui um elemento de uma substância composta. É um pouco confuso, né? Mas vocês podem associar essa reação da seguinte forma. Vai ser sempre uma substância simples com uma substância composta, formando uma composta e uma simples. Então, vai ser sempre dessa forma, se ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas, também tem que entender que nessa reação tem uma troca, uma substituição de um elemento de um lugar para outro. Então, reparem aí, o cobre, o primeiro, o Cu, ele estava ali no começo, né, substância simples, ele passa para o membro dos produtos junto com o NO3. Então, ele é substituído pela prata, o Ag que está no primeiro membro. Então, ele passa para o segundo membro. Mas eu acho que fica mais fácil. É sempre assim, uma substância simples com uma composta, formando uma composta e uma simples. A reação de dupla troca vai ser tudo substância composta, gente. Então, essa reação ocorre também uma troca, claro, de elementos químicos. Então, essa reação ocorre quando 2 substâncias compostas trocam elementos entre si. Então, todas vão trocar. Então, na parte do reagente, por exemplo, aí, o Ki, iodeto de potássio, mais o nitrato de chumbo, alguns elementos dali do primeiro membro vão para o segundo membro. Então, eles trocam elementos químicos. Essa é a reação de dupla troca. Outra evidência
da ocorrência de uma reação química é quando a mistura de duas substâncias líquidas gera um produto sólido. E esse produto sólido nós chamamos de precipitado, certo? Então, essas reações podem ser utilizadas para determinar os elementos químicos que compõem uma solução desconhecida. Como, por exemplo, existe uma experiência que na água potável não pode apresentar concentrações elevadas de íons de chumbo, porque ele é tóxico para os seres humanos. Então, para saber se essa água apresenta íons de chumbo, eles adicionam algumas gotas de iodeto de potássio. Então, se houver chumbo na água, com o iodeto de potássio, vai formar um produto sólido de coloração amarela, que é chamado de precipitado. E se não ocorrer, é porque não tem íons de chumbo nessa água, certo? Então, é uma forma de identificar se há alguma substância diferente naquela solução. Então, forma esse precipitado se tiver alguma substância diferente. Então, essa imagem aí, esse becker na água, está formando um precipitado nessa cor amarela. Então, o precipitado é um produto sólido formado de uma reação de por exemplo, substâncias líquidas, duas ou mais substâncias líquidas. Outro tipo de reação é a oxirredução, que ocorre não somente na presença de gás oxigênio, mas também entre diferentes materiais formados de átomos capazes de doar ou receber elétrons. Por exemplo, um prego de ferro enferruja porque o metal ferro reage com o gás oxigênio presente no ar e assim produz outras substâncias que compõem a ferrugem. Então, isso é um processo de oxirredução. É o que podemos observar na corrosão do metal e a mudança de cor, certo? Então, para ficar mais fácil para vocês, esse processo de oxirredução, vamos pensar num metal ocorrendo alguma corrosão com ele. No caso, a ferrugem é uma corrosão. Então, aí é um exemplo de oxirredução, o ferro enferrujado. Quer dizer que ele entrou em contato com o ar por muito tempo, né? E ocorreu uma reação química no metal, uma oxirredução. E quando uma reação de oxidação produz energia na forma de luz e calor, podemos dizer que ocorreu uma combustão. Então, o que é a combustão? É a queima de um material. Os materiais que reagem na presença de gás oxigênio são chamados de combustíveis. Então, para haver um processo de combustão, é necessário que haja um combustível, que é o material que vai ser queimado, por exemplo, e um comburente, que é o gás, no caso o gás oxigênio. Então, não tem queima sem a presença de gás oxigênio. O oxigênio é extremamente importante para que haja uma combustão. Se não tiver ele, não há combustão. Certo? Então, eu encerro então aqui a nossa aula. Qualquer dúvida nos exercícios, me pergunte, não deixe passar as dúvidas. Bom trabalho, bons estudos, fiquem com Deus, gente. Beijo.